Mateus capítulo 27, diz assim, de manhã cedo, eu vou ler ali, para ficar mais fácil, os 10 versículos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do olheiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do olheiro, assim como me ordenou o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela palavra do Senhor, porque traz, ó Deus, fatos que evidenciam, ó Deus, a fragilidade humana, mesmo dentro do ministério apostólico. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque ela nos revela a verdade. E pedimos, ó Deus, que essa verdade venha alcançar os nossos corações e nos abençoar. Fortalece-nos e encoraja-nos, ó Deus, por esta hora, com a palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Amém, amém, amém. Nos chama a atenção esse texto porque ele está num final de semana extremamente violento. É uma semana de mortes. 2 homens morreram na cruz, ao lado de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Judas Iscariotes morreu. Mas parece um noticiário dos nossos dias. Quando a gente começa a ler esse texto, parece um noticiário com tantas mortes num trecho tão curto da Bíblia, a palavra do nosso Deus. Mas eu gostaria de considerar com você que Judas, ele vai tomar uma decisão. A sua biografia vai se descerrar, vai terminar dizendo: e Judas foi e enforcou e suicidou. Alguns falam se suicidou. Se suicidou só pode ser a si mesmo, não precisa da partícula reflexiva. Então ele foi e suicidou. Então nós olhamos para esse texto, numa narrativa a respeito de Judas, e parece assim que era alguém extremamente deprimido. Não. Que era alguém sem oportunidade? Também não. Era alguém que não era valorizado? Também não. Porque a narrativa vai indicar que uma pessoa dessa suicidou. O texto nos mostra que ele havia traído Jesus, o texto um pouco anterior, que ele havia traído Jesus e recebeu 30 moedas de prata. Ou seja, o propósito do seu coração foi alcançado: trair Jesus e receber as 30 moedas de prata. E ao receber as 30 moedas de prata, foi para casa, provavelmente pensando: vou dormir a noite inteira, não há nenhum com quem me preocupar, porque além de tudo, eu ainda tenho 30 moedas de prata. Mas a Bíblia diz também que ele era o tesoureiro do corpo apostólico. E ainda a Bíblia afirma que ele tirava dinheiro da bolsa da tesouraria do grupo apostólico. Ou seja, ele estava acostumado a apropriar-se de dinheiro
que não lhe pertencia. Então trair Jesus era apenas mais um agir. Ele teve falta de oportunidade na vida? Não. Quando Jesus instituiu o apostolado, ele foi nomeado tesoureiro. Tesoureiro é um cargo de confiança. Dizia pastor Iomael Santana que quando se acerta com o tesoureiro, não se deve mudar. Tesoureiro, pastor e zelador, dizia o pastor Iomael Santana. Porque difícil é acertar. E havia um tesoureiro dentro, Jesus colocou um tesoureiro dentro do grupo apostólico. Ou seja, ele recebeu um lugar de honra. Não era por falta de oportunidade. O grande problema dele é que ele tinha uma visão diferente da visão que Deus tinha para os apóstolos. Quando nós entramos na vida cristã e nós começamos a delinear uma visão diferente daquela que é o propósito de Deus, evidentemente nós vamos ter um fim desastroso, um fim lamentável. Porque essa engrenagem da vida cristã, ela só funciona se regada ou impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Flávio José, historiador do primeiro século, há uma obra excelente sobre a história dos hebreus em 9 volumes, escritas naquela época por Flávio José, e ele diz que havia um movimento de libertação de Israel. Um movimento liderado pelos zelotes. Judas fazia parte deste grupo e ele conseguiu entrar no grupo apostólico, mas a visão dele era política, ele tinha uma visão libertacionista, a sua visão era muito mais militar e política do que religiosa. Dizia Flávio José, escrevia que Judas imaginava, e João vai comentar isso, que Jesus sendo preso, ele iria se rebelar contra o Império Romano, iria extinguir o Império Romano. Então Judas pensou: eu posso manipular Jesus, eu entrego Jesus e quando for torturado, ele que é o dono do céu e da terra vai se levantar contra o Império Romano e vai jogar o Império Romano no chão. E o povo judeu será liberto da escravidão do Império Romano. O grande erro de Judas foi acreditar que ele poderia manipular Jesus. Fazer a coisa do jeito dele, do jeito que ele queria, do jeito que ele imaginava que ele poderia usar Jesus para alcançar um propósito político, um propósito militar. Toda vez que qualquer um de nós imagina que Jesus possa ser manipulado por nós, cometemos o mesmo erro que Judas Iscariotes. Porque Jesus é claramente na visão paulina, na visão do apóstolo Paulo, ele veio para ser o Senhor. Ele veio para ser o centro. E diz Paulo: e nós somos servos do Deus Altíssimo. Esse é o propósito do coração de Deus, que nós o sirvamos de todo o nosso coração. Então Judas tem 30 moedas, talvez outras também do grupo apostólico, e ele vai para casa e pensa: vou dormir. E Sam Tipton, no seu livro Fator Oração, faz menção de que ele não consegue dormir aquela noite. Ele rola de um lado para o outro incansavelmente na cama sem conseguir dormir. Ele havia traído Jesus. Ele havia feito com que o Filho de Deus fosse preso, fosse torturado, fosse espancado, e ele não conseguia dormir. Como pode alguém que anda com Jesus não conseguir dormir? Há muita gente assim. Há muita gente que vem à igreja e só dorme se for com remédio para conseguir dormir. Há muita gente que vem à igreja, mas está numa profunda depressão, não consegue se libertar. Há muita gente que vem à igreja, pertence, entre aspas, o grupo apostólico, mas a vida está no fundo do poço. Não é por falta de oportunidade, não é por ausência de Jesus, mas é por erro na escolha do propósito
para a sua vida. É o erro ao antever aquilo que deve ser o correto para a sua vida, fazendo a escolha errada. Judas fez a escolha errada. E ao fazer a escolha errada, ele coloca em risco tudo aquilo que Jesus havia reservado para ele no corpo apostólico. Jesus o colocou como apóstolo. Jesus deixou que ele participasse. Você vai dizer, mas Jesus não sabia. Sabia sim. No momento da ceia, Jesus disse: aquele que mete a mão comigo no prato, esse é o que há de me trair. E os apóstolos ficaram assustados, dizendo: sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Somos nós? E eles preocupados entre ele, e Judas se retirou. E Jesus disse a ele: o que tens que fazer, faze-o depressa. Ou seja, ele errou no propósito dentro do ministério, dentro na presença de Jesus, dentro da igreja de Jesus. Ele errou no propósito que Deus tinha para ele. Ele não conseguiu abraçar esse propósito. E ele não consegue dormir mesmo tendo dinheiro. Quantas pessoas vivem assim? Trabalham, juntam dinheiro, mas perderam o sono, perderam a alegria, perderam a razão de viver. Quantas pessoas são assim? Ele amanhece, ele vai até o Sinédrio, ele se aproxima das autoridades e ele diz: olha, eu pequei, eu errei. E eles dizem: isso é problema seu. Ele com raiva pega as moedas e ele joga as moedas para dentro do templo, para dentro do pátio. E aí ele sai, vai enforcar-se. Presta atenção. Por que ele morreu? Outra vez ele fez a escolha errada. Quando a gente erra com Jesus, a gente comete uma injustiça com Jesus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir até Jesus. Ele não precisava ir até o pátio, até o sinédrio, até as autoridades. Ele atirou as moedas para dentro, saiu e foi enforcar-se. A Bíblia nos ensina a palavra do nosso Deus por um daqueles que foram apóstolos, e ele escreveu o Evangelho, escreveu cartas, e ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Quem escreveu isto andou pelo menos 3 meses e meio ao lado de Judas. Sabia disto? Judas não sabia disto. Ele saiu e enforcou. Ele saiu e se enforcou. Ele saiu e suicidou. Quando nós erramos, se você já errou com alguém, antes de procurar a pessoa, procure Jesus. Diga: Jesus, eu fui injusto com meu pai, com a minha mãe, com o meu tio, com a minha tia, e eu quero pedir perdão, Senhor. E depois vá até a pessoa e diga: eu errei. Mas primeiro vá até Jesus. Conte a Ele o que está no seu coração. Fale para Ele o que está na sua alma. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo profundamente de tudo que aconteceu. E Ele vai te ouvir. E Ele vai te perdoar. Ele vai dizer a você o mesmo que em João capítulo 8 Ele disse à mulher adulta. E ela abriu os olhos e disse: Senhor, ninguém me condenou. Jesus havia dito: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Só tinha uma pessoa ali que poderia jogar pedra nela: Jesus. Ele não tinha pecado. Ele olhou para ela e disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Que a gente possa essa noite voltar para casa sabendo disto. Judas tinha tudo, tinha influência, tinha um cargo no apostolado, tinha dinheiro,
tinha mais 30 moedas de prata e ele se enforcou. Não se enforque na sociedade em que você está. Procure Jesus, converse com Ele. Ele tem uma saída para você.